E a Rede Vale Norte tem a satisfação de receber o empresário Marcelo Magalhães, ele que é gerente comercial da Minha Casa Legal e também da Integral Soluções, e um assunto muito importante que é a regularização fundiária. A gente começa a entrevista falando especificamente da Integral e também da Minha Casa Legal, né? São duas empresas, como é que funciona? Quem está em casa nos ouvindo, explica um pouquinho aí pra gente como é que funciona, quem são os fundadores, conta um pouquinho da história, né, das duas empresas, Marcelo. Perfeito. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Meu nome é Marcelo, sou gerente comercial da Integral Soluções de Engenharia e da Minha Casa Legal. E a história é mais ou menos assim, a Integral Soluções de Engenharia ela foi fundada em 2017 por dois sócios, né, o Jonathan de Abreu e o Geiser Povo. E em 2020 eles fizeram uma sociedade com o Henrico Madia de Oliveira, que hoje é o presidente da Comissão Nacional de Regularização Fundiária, né? E a partir desse momento a Integral Soluções ela também se tornou Minha Casa Legal. Então, na verdade, é a mesma empresa, né? A nossa equipe técnica ela está toda aqui em Ibirama, né, na nossa sede, e a gente atende hoje o país inteiro, né? A Integral ela já trabalhava com regularização fundiária antes, então a gente tinha muitos trabalhos aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E com a Minha Casa Legal a gente conseguiu abranger o resto do país. Né? Essa junção foi única e exclusivamente para isso, né? Na verdade, para levar cada vez mais longe, vocês terem assim um campo ainda maior. Isso, exatamente. Foi basicamente a expansão da empresa, né? Uhum. O que seria a regularização fundiária, Marcelo? Então, basicamente a regularização fundiária ela é um processo que inclui medidas que são urbanísticas, sociais, ambientais, jurídicas, e elas têm a finalidade de inserir os loteamentos que estão irregulares, as áreas irregulares, dentro de um contexto da legalidade das cidades, certo? E existe a lei da REURB, né, que é a lei 13465 de 2017, é uma lei que ela veio para facilitar essa questão da regularização fundiária no país, né? E é o instrumento que a gente utiliza para chegar nessa regularização para os moradores. Né? Facilita para eles e facilita todo o processo também. Agora, falando em processo, a gente sabe a morosidade que a gente tem no Brasil. Então, para quem chega até na tua empresa sem ter documentação nenhuma, a tua equipe está preparada para toda essa situação burocrática, ou seja, começa do zero e entrega até o final. Né? Exatamente, exatamente. Hoje em dia, a gente tem uma equipe completa, né, para trabalhar com a REURB, né? Hoje em dia a gente trabalha praticamente exclusivamente com o REURB, né? E a gente tem toda a equipe capacitada, né, e especializada para tratar desse assunto, né? Então, a gente tem os advogados, a gente tem os engenheiros, porque a gente sabe que a lei da REURB ela veio para facilitar a questão da regularização fundiária, mas para a empresa que vai trabalhar com isso, o processo é mais complexo, né? Porque a lei ela exige uma série de estudos e diagnósticos de várias áreas diferentes que têm que ser apresentadas na prefeitura em forma de projeto, né? Então a gente tem os nossos advogados que vão cuidar de toda a parte jurídica do processo, a gente tem os engenheiros que vão fazer e arquitetos que vão fazer todo o projeto urbanístico que a lei exige, todo o estudo ambiental que é necessário, o estudo de risco, se está numa área de risco de deslizamento, de inundação, então todos esses estudos a gente faz e entrega na prefeitura em forma de projeto. Então desde o começo da entrega da documentação do morador até a entrega da matrícula, a gente está presente nesse processo, né? Então a gente faz a coleta dos documentos, faz a análise dos documentos, a gente faz todo o projeto de regularização fundiária, a gente faz todo o acompanhamento junto à prefeitura e junto ao registro de imóveis até a emissão da matrícula para o morador. Essa seria a minha próxima pergunta, né, da importância de ter a propriedade regularizada. Às vezes, muitos moradores não levam em conta isso, né, Marcelo? Exatamente. É um grande problema, né? A gente sabe que para o morador que ele comprou por um contrato de compra e venda, né, a casa, por exemplo, a gente tem um problema que ele não é dono daquilo, ele só possui aquele terreno, né? O documento que comprova a propriedade do terreno é a matrícula do terreno, e não ter a matrícula traz uma série de problemas, né? Então a gente já teve caso de que o proprietário acabou vendendo o mesmo terreno para duas pessoas, né? E você não tem como provar que aquilo é seu, porque você não tem a matrícula do terreno, você só possui aquilo, né? Outra questão é que você não pode usar o imóvel como garantia para pegar um financiamento, por exemplo, porque o imóvel não é regular, né? E ter a matrícula te traz, né, principalmente essa questão da segurança jurídica, de tu poder ter a certeza e a tranquilidade
de que aquele lote é tua propriedade, que é teu e ninguém vai tirar aquilo de ti. Até porque os dependentes do dono da matrícula podem requerer isso. Exatamente. Quando está numa situação que foi o terreno foi comprado por um contrato de compra e venda, por exemplo, o proprietário às vezes falece, tem 5 filhos, que 2 já morreram, tem 13 netos, e isso vai para o inventário, e isso pode gerar uma série de problemas, né? Sem contar que o terreno também, se ele está irregular, está numa área de repente de preservação ou numa área de risco, pode ser exigida até a demolição do próprio imóvel, né? E isso com a matrícula, com o terreno regular, tu não vai ter esse tipo de problema, né? Então facilita nesse sentido. Agora, falando em facilitar, onde a gente encontra, como é que a gente faz? Rede social, tem sede aqui em Ibirama, mais próxima? Então, a nossa sede é aqui em Ibirama, né? Fica aqui na Rua Tiradentes, 262, no primeiro andar do edifício Gabriela, né? Todo mundo que está nos assistindo pode chegar lá para conhecer, a gente vai ter muito prazer em receber vocês. E a gente está nas redes sociais também, no Instagram, né? @minhacasalegal e @engenhariaintegrals. E vocês podem também entrar em contato conosco pelo telefone WhatsApp, que é o 331047, né? 3310-0136. Né? A gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês. Marcelo, a gente quer agradecer, obrigado pela explicação. A gente sabe que se fosse esmiuçar, a gente ficaria 1 hora e meia, né? Com certeza. Mas com o contato telefônico, com o endereço, com certeza as pessoas podem procurar e tirar as dúvidas, até porque é um assunto muito interessante e importante também, né? Como você citou. Hoje em dia, cidades interioranas, a maioria de compra de terreno, de imóvel, é através do contrato, né? Exatamente, e isso acaba sendo um grande problema, né? A regularização fundiária, na verdade, ela é um ganha-ganha. Não tem quem perca com a regularização. Porque o morador ganha, ele vai ter a segurança jurídica, né? O imóvel, ele valoriza em pelo menos 40%, né? Se ele tiver interesse em vender o imóvel regularizado, ele vale muito mais, né? A prefeitura vai estar ganhando também, né? Com a arrecadação de imposto, IPTU, né? Então, todos só tem a ganhar. A gente sabe que o problema da regularização, ele já vem de muito longe, né? E uma das coisas que acontece principalmente nas cidades maiores é aquela história que tinha um proprietário que tinha um pedaço grande de terra, normalmente era numa área rural no começo, e ele acabou vendendo um pouquinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho. Com o tempo a cidade foi engolindo essas áreas, né? Essas áreas acabaram se tornando bairros às vezes, e se tornaram essa realidade da irregularidade que tem hoje no Brasil inteiro, né? E o que a nossa empresa faz é trazer essa segurança para os moradores e tentar ajeitar um pouco essa situação da irregularidade no país, que é um problema para todos, né? Não é só aqui de Ibirama, não é só aqui do Vale do Itajaí, é um problema do Brasil inteiro.